Olá, paz seja convosco. Eu sou Gabriel e este aqui é o meu canal. A história que eu quero meditar com vocês hoje é a história do profeta Jonas. E para começarmos, eu quero ler Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Eu creio que todos nós já ouvimos sobre o profeta Jonas. Já ouvimos muitas vezes essa história sendo contada. E se não em todas elas, mas em muitas delas, nos falaram que Jonas era covarde, que Jonas era medroso, que Jonas não ia pregar em Nínive porque tinha medo do que aconteceria com ele. E isso não é uma verdade, não é uma verdade bíblica, não é isso que a Bíblia nos mostra. Jonas é aquele tipo de pessoa que podemos chamar de nacionalista, uma pessoa que tem amor ao seu país, que defende o seu país. E pela história de Israel, entendemos que Nínive tinha feito mal a Israel, que Nínive sempre foi contra o povo de Deus. E Jonas conhecia o Deus que ele servia, Jonas conhecia o Deus de Israel. E quando Deus manda ele pregar a Nínive, ele sabe que se Nínive se arrependesse do pecado, que Nínive se arrependesse do que havia feito contra o povo de Deus, contra Deus, Deus podia perdoá-los e não viria sobre eles a justiça de Deus, não viria sobre eles o castigo estabelecido por Deus. Mas para que entendamos isso, nós precisamos entender a história. Jonas, no capítulo 1, quando Deus fala com ele, ele foge em direção a Tarsis. E quando ele vai para Tarsis, Deus manda um forte vento, uma forte tempestade que acaba deixando todos os marinheiros apavorados, acreditando que morreriam, e começam a clamar a seus deuses. Mas nada acontece. Então o capitão do navio desce e encontra Jonas dormindo e pede para que Jonas clame ao seu Deus, para que talvez ele livre a todos. Então Jonas conta tudo o que aconteceu, como aconteceu, e diz para o capitão que se o lançarem ao mar, tudo acalmaria e nada aconteceria com eles. Então eles jogam Jonas ao mar, e um grande peixe, ao mando de Deus, engole Jonas. Então entramos no capítulo 2, onde Jonas faz a oração no ventre do peixe. Onde Jonas, no capítulo 2, versículo 7, diz que quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração entrou no templo da sua santidade. Era Jonas arrependendo-se do que tinha feito, de desobedecer a palavra de Deus. Então, Deus manda que este peixe vomite Jonas em Nínive. E quando ele vomita Jonas, entramos no capítulo 3, onde Jonas vai pregar em Nínive e diz que em 40 dias Deus destruiria a cidade. Mas como Jonas já acreditava que aconteceria, todos da cidade se arrependem. O rei estabelece que até mesmo os animais jejuariam, porque reconheceram que estavam errados. Então, entramos no capítulo 4, onde eu provo para você que Jonas não era covarde, e sim, que Jonas não queria o arrependimento de Nínive. E para que você entenda, eu quero ler Jonas, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso, e irou-se sobremaneira. Então orou e desabafou, dizendo: Ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu te disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus, misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Jonas nos revela algo que o capítulo 1 não nos revela. Ele fala que quando veio a palavra do Senhor, ele já havia dito para Deus que Deus ia se arrepender do mal e que não ia castigar a Nínive, que Deus ia se arrepender do que havia falado se Nínive se arrependesse dos seus atos. Então Jonas, quando decide não ir para Nínive, ele não estava fugindo com medo de Nínive. Jonas estava fugindo para que
Deus não pudesse perdoar Nínive, porque Jonas amava Israel, Jonas amava a história de Israel, Deus amava a Deus de Israel. Ele nunca teve medo de Nínive, ele nunca foi covarde, mas sim, ele foi uma pessoa nacionalista. Eu quero dizer para você, eu não sei a quem Deus tem mandado você levar a palavra. Talvez seja uma pessoa que te feriu muito, feriu você, sua família, a sua casa. Mas a gente precisa aprender que sempre o que vai prevalecer é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Essa misericórdia que alcançou a minha vida, alcançou a sua vida. E eu creio que ela pode alcançar mais e mais pessoas. Mas isso depende de uma posição minha, uma posição sua, de levar esta palavra, independente do que a pessoa fez. A graça do Senhor se estende a ela de uma maneira que nós não podemos entender ou explicar. Graça tem um significado de favor imerecido, algo que nós não podemos comprar ou merecer. E a pessoa que talvez tenha feito algo para você, para sua família, ela estava cega pelo pecado como Nínive estava. Mas você é o Jonas dessa geração que precisa levar a palavra de Deus até essa vida. E para terminar, eu quero ler Jonas, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena desta grande cidade? No versículo 11, Deus mostra que eles estavam cegos pelo pecado, que eles não sabiam discernir entre a direita e a esquerda, porque o pecado cega as pessoas. Talvez a pessoa que tenha ferido você esteja cega pelo pecado, e você, como cristão, como alguém que se diz ser imitador de Cristo, precisa perdoá-lo, precisa perdoar como Cristo te perdoou, e precisa levar a palavra como Cristo levou, como nós somos chamados a levar. Eu gostaria de orar por você agora. Feche seus olhos um instante, vamos falar com o Pai. Pai, muito obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e tenho certeza que o Senhor falou com todo aquele que assistiu esse vídeo. Eu peço, Pai, que possamos ser como o Senhor foi nessa terra, que possamos ser como o seu Filho Jesus, que nós possamos, Pai, olhar para todos e entender que muitos deles estão cegos pelo pecado e não sabem o mal que estão fazendo. Pai, eu peço que como Jonas voltou e pregou em Nínive, nós possamos pregar a essas pessoas e anunciar a verdade da salvação, a verdade da graça, que nós não merecemos, como eu não merecia quando o Senhor me tirou do mundo e trouxe hoje para anunciar a sua palavra. Eu peço que essa graça possa se estender a muitos e muitas pessoas. Pai, eu peço que encoraje essa pessoa que ouviu essa mensagem, para que ela possa ser o Jonas dessa geração, não como tantos dizem, que Jonas medroso, covarde, mas um Jonas que sabe que serve a um Deus longânimo, misericordioso em amor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para você que assistiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo algo que Deus ministrou ao seu coração. Também peço que você compartilhe em suas redes sociais para que possamos alcançar mais pessoas.